1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 a 10, leitura responsiva. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar. Senhor, nós necessitamos de Ti, nesses poucos minutos que temos, ministra a Tua palavra aos nossos corações, alimenta-nos, ó Deus, dela mesma. Nós cremos que ela é viva, ela é eficaz, ela não volta para Ti mesmo vazia, e que ela, Senhor, mova os nossos corações e que ela edifique a Tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Depois de quase 30 anos de ministério, a gente já presenciou muitos momentos da Igreja Evangélica Brasileira, e a gente pode afirmar sem nenhuma margem de erro, que a maior necessidade da Igreja Evangélica Brasileira hoje não é de crescimento numérico. A Igreja Evangélica Brasileira hoje precisa da palavra de Deus. Embora sejamos um percentual enorme da população brasileira, embora cresçamos assustadoramente, nós precisamos da palavra. Mais do que nunca precisamos expor à igreja a palavra e expor a palavra à igreja. Na verdade, falta à igreja maturidade cristã, falta-lhe a idade da maturidade. No Brasil de hoje, infelizmente, eu digo isso com tristeza, sobra a igreja evangélica, mas falta testemunho do verdadeiro evangelho de Cristo. A matriz evangélica deixou de ser bíblica. Deixou de ser bíblica e tornou-se pragmática, tendo apenas aparência de evangelho em muitos segmentos. Por exemplo, com a sua antibíblica teologia da prosperidade, onde muitas igrejas históricas, inclusive, lamentavelmente, e seus pastores já abraçaram essa prática, ainda que muito disfarçadamente, é bem verdade. A igreja evangélica brasileira caminha a passos largos para a instrumentalização da fé. A fé está sendo manipulada. E isso significa que em muitos segmentos ela está completamente secularizada. A sociedade brasileira, ou a igreja evangélica brasileira, ela caminha para a secularização, se nada for feito aqui. E é interessante que ela caminha para a secularização através da superexposição do evangelho. Na Europa, e especificamente na França, ela vive a secularização pela falta da exposição do evangelho. Porque desde 1901,
falar do Evangelho, viver a fé cristã, seja ela católica ou protestante, é algo extremamente difícil. É uma sociedade literalmente secularizada que colocou a religião à margem da sua existência. É algo completamente privado. Aqui Deus está sendo banalizado pela superexposição de um suposto evangelho. Aqui há uma rejeição enorme a Deus por causa do Deus que se prega. É um outro caminho, mas é um caminho da secularização. É preciso refletir sobre isso, preciso pensar sobre isso, e esse texto nos chama a atenção porque é uma carta endereçada a uma igreja nova, recém-organizada, organizada em um contexto extremamente difícil, de perseguição. Paulo e a sua equipe saem de Filipos perseguidos, e Paulo vai para Tessalônica, a capital da Macedônia, e o texto de Atos, capítulo 17, vai nos dizer que Paulo prega apenas 3 sábados nas sinagogas. Há alguns estudiosos que dizem que Paulo ficou lá um pouco mais, mas se pegarmos apenas a exposição de Lucas no livro de Atos, ele pregou 3 sábados na sinagoga. E em cerca de um mês, nasceu uma igreja, a igreja cresceu, se despontou, se tornou uma igreja extremamente viva, dinâmica, missionária, parceira de sua equipe, e em vários momentos dessa carta, Paulo diz algo tremendo, como está aqui no versículo 9, 8, no finalzinho, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que coisa extraordinária. Paulo escreve para a igreja que ele ajudou a plantar, e diz, olha, quanto a isso eu não tenho o que acrescentar, quanto à fé, quanto a uma série de qualidades daquela igreja, Paulo, o seu plantador, não tinha o que acrescentar. Era o tipo da carta que toda igreja gostaria de receber. É uma carta que fala tremendamente desta dinâmica da igreja. A igreja de Tessalônica era uma igreja estratégica, a cidade de Tessalônica era uma cidade estratégica, gente vinha de toda parte da Europa, da Ásia também, do Oriente, gente que conhecia o Evangelho na igreja de Tessalônica e que levava o Evangelho para outras regiões. Tessalônica é a segunda porta que se abre para o Evangelho na Europa, a primeira foi Filipos. Portanto, Deus conduziu a equipe missionária para a Europa de maneira extraordinária, porque eles queriam ir para a Ásia desde o início. Deus os conduziu para a Macedônia. O texto vai dizer isso claramente em Atos. O Espírito Santo os impediu de ir para a Ásia e os conduziu para a Macedônia. E se não fosse isso, nós não teríamos a reforma do século XVI. Na verdade, não teríamos o cristianismo na Europa como temos hoje, porque o Espírito Santo é quem conduz todas as coisas. E Paulo, um pouco ansioso acerca da situação da igreja, porque a perseguição que havia começado em Filipos havia chegado em Tessalônica, o capítulo 3 vai nos dizer, envia Timóteo para saber notícias da igreja, recebe boas notícias da igreja, e então ele escreve essa carta, louvando a Deus, é uma carta com muita gratidão, louvando a Deus pela vida da igreja de Tessalônica, da igreja presbiteriana de Tessalônica. E eu queria destacar aqui de forma muito rápida algumas marcas de uma igreja missionária. O versículo 7 nos fala que, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Modelo aqui é um tipo, é uma cópia fiel. A ideia aqui é que a igreja havia se tornado um modelo de Cristo, um modelo de uma igreja dinâmica, um modelo de uma igreja viva, um modelo de uma igreja missionária. E a partir do verso 3, Paulo começa a elogiar a igreja. Paulo encoraja a igreja, mas Paulo elogia a igreja, e Paulo reconhece determinadas qualidades presentes
na vida da igreja. E eu quero destacar aqui 3 marcas que Paulo nos fala aqui, que elas estão no versículo 3, sobretudo. A igreja de Tessalônica tinha uma fé operosa. Vejam aí o versículo. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Essa operosidade, antes de tudo, é fruto de uma profunda experiência de conversão que os tessalonicenses tiveram com Cristo. Eles passaram por esse processo de conversão. O texto vai nos dizer que eles abandonaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro para servi-lo. Eles haviam recebido da parte de Deus a fé salvadora em Jesus Cristo, como dom do Senhor. E a operosidade da igreja testifica que aqueles irmãos eram de fato eleitos do Senhor, e Paulo diz isso aqui, reconhece a eleição do Senhor na vida deles. Eles eram escolhidos do Senhor. Não se tratava de uma fé morta, se tratava, portanto, de uma fé extremamente viva, dom de Deus, mais praticada, mais exercitada, mais fomentada pelo poder do Espírito Santo. Era uma fé cheia de obras. E Paulo vai tratar isso nas suas cartas. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas esta fé não é nossa, é dom de Deus, mas esta fé produz obras, produz frutos, para a glória de Deus. Ou seja, a obra salvadora em Jesus Cristo se manifesta sempre através da obra poderosa de Deus, que produz transformação em nossas vidas, que produz transformação no coração do homem, mas também gera frutos, gera serviço, gera trabalho, gera produção para a glória do nome do Senhor. Na verdade, essa expressão operosidade da fé, ela pode ser traduzida como a obra da fé, que significa esta ação representativa da poderosa transformação, da regeneração que nós recebemos pelo Espírito Santo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Infelizmente, para muitos, a fé virou relíquia, alguma coisa recebida e não praticada. Isso tem muito lá na França. Você encontra um católico, filho, neto, bisneto de católico, mas ele nem crê em Deus, mas ele vai se dizer católico. A mesma coisa como protestante. Não crê em Deus, não vai à igreja, não sabe, mas ele vai dizer, eu sou protestante. Mas não pratica, mas não exerce. O evangelho da graça havia alcançado a igreja de forma intensa, profunda e verdadeira. O versículo 5 nos fala sobre isso. E esta operosidade tem a ver com uma fé que atua. Dito de maneira simples e direta, os eleitos de Deus em Tessalônica se engajavam nas obras santas e justas para a glória de Deus. E tal fato não contradiz jamais a verdade de que a salvação é pela fé. O que Paulo está dizendo aqui é o aspecto ativo da fé, ou seja, a salvação implica em uma conduta santa. As obras, ou as boas obras, são resultado da ação de Deus em nossos corações. No ano em que comemoramos 500 anos da Reforma, eu creio que precisamos resgatar a dimensão essencial da salvação pela graça mediante a fé. Isso precisa ser resgatado. E, ao mesmo tempo, ensinar que a obra da fé produz no coração do salvo os bons frutos para a glória de Deus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Por isso, a palavra operosidade, que é traduzida aqui para o português, tem exatamente esse sentido de trabalho ativo, de trabalho energizado pela fé,
pela ação do Espírito Santo na vida, no coração do cristão. Essa é a ideia. Quem opera em nosso coração é o poder do Espírito Santo. É Ele que nos motiva, é Ele que dinamiza o nosso coração para servir a Deus, para colocar o que temos e o que somos a serviço do Senhor. Se não vejamos, irmãos, eles tinham uma fé que se espalhava, que se divulgava. O versículo 8 nos fala sobre isso. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E essa palavra aqui, repercutir, esse verbo tem a ver com ecoar. Esse é o sentido desse termo no original. A fé daqueles irmãos, ela ecoava longe, toda a Macedônia, a região e além. Porque gente vinha de toda parte, passava pela igreja, conhecia o Evangelho e levava o Evangelho para onde ia. O Evangelho ia reverberando, ia ecoando, a ponto que Paulo diz, eu não preciso acrescentar coisa alguma. Extraordinário, fantástico. A igreja local precisa ser um centro difusor do Evangelho, ao mesmo tempo que ela é um centro receptor do Evangelho. Ela precisa ser um centro difusor do Evangelho. A palavra precisa ecoar, não só pela zona sul do Rio de Janeiro, não só pela cidade do Rio de Janeiro, não só pelo estado do Rio de Janeiro, mas pelo Brasil e além fronteiras. A partir da igreja da Gávea, a partir de cada igreja local, o Evangelho precisa ser operoso. Essa é uma primeira marca de uma igreja missionária, uma fé operosa. Não tenha uma fé, meu irmão e minha irmã, eu encorajo você a não ter uma fé que mal esquenta o banco da igreja. Tenha uma fé dinâmica, cheia de obras, porque você foi salvo pela graça mediante a fé, e esta fé precisa produzir frutos para o louvor de Deus e para a salvação das pessoas, dos homens e mulheres que não conhecem o Senhor, Uma fé que passa no teste sem saber que está sendo testada. O capítulo 3 nos diz sobre isso. Uma fé que recebe a aprovação do seu plantador. Paulo envia Timóteo para saber da saúde da igreja e ele verifica que a igreja estava marchando firme na fé. Uma fé que produz santidade, o capítulo 4 nos fala sobre isso. Uma fé que vive para agradar a Deus. Uma fé que vive para fazer a vontade de Deus e não satisfazer os desejos carnais. Paulo fala de uma segunda marca de uma igreja missionária. Ele diz do seu amor. Vejam aí o versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. A igreja tinha um amor que trabalhava, era um amor de fato abnegado. O capítulo 4, versos 9 a 12, vão falar dessa verdade também. Trata-se do segundo sinal da eleição dos Tessalonicenses. A segunda marca de uma igreja eleita, de uma igreja de fato comprometida com a palavra, com Cristo, com o reino, era de um amor intenso. Paulo vai declarar no capítulo 4, versículo 9, no tocante ao amor fraternal, vocês podem acompanhar aí, capítulo 4, versículo 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. A igreja também caminhava, crescia, se desenvolvia na dinâmica do amor. Pedro afirma a mesma coisa em 1 Pedro 1, 22,
tendo purificado a vossa alma pela obediência, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. João segue a mesma trilha quanto ao amor e declara: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. E ele reforça dizendo que o amor é uma prova definitiva da salvação. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Na verdade, este amor faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus. É fruto do Espírito. A palavra grega para trabalho aqui, no nosso caso aqui é abnegação que aparece, mas talvez fosse melhor trabalho, né? Indica sempre um trabalho pesado, indica sempre um trabalho fatigante, um trabalho fatigador, executado até a exaustão. Executado até a exaustão. E se você olhar aqui o versículo de número 9, Paulo vai dizer assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes. A palavra que ele usa aqui é doulos. Ele usa a palavra que mais rebaixa o ser humano do ponto de vista do serviço. Paulo poderia usar outros termos, mas ele usa este termo. Os irmãos da igreja de Tessalônica serviam como escravos a Deus. Serviam de forma extremamente dedicada. E eles trabalhavam de forma abnegada. Eles se dedicavam intensamente ao serviço do Senhor. O reino de Deus nos convida a doarmos o que temos e o que somos. A doarmos o que temos e o que somos, a fim de que outros possam conhecer o Evangelho. Antes de viajar, nós ganhamos da igreja de Mata Praia um ano sabático para divulgar o nosso projeto. Foi um presente de Deus para a nossa vida, o reconhecimento da igreja pelo tempo que passamos lá. E eu conheci uma pessoa, um jovem, que eu batizei e reencontrei, passei o projeto para ele, e ele me disse uma expressão que falou muito ao meu coração. Ele disse: pastor, o Senhor me levou a Cristo, o Senhor me batizou, Deus me deu a graça de me usar para levar a minha mãe a Cristo. E ser parceiro do Projeto França, para mim, é um privilégio. Poder ajudar o Senhor e ajudar a igreja francesa, a fim de que outros possam ser levados a Cristo. Para mim, é um privilégio. Um menino, um jovem, colocando a sua vida e colocando-se à disposição e colocando o que tinha a serviço do Senhor. A igreja de Tessalônica tinha um amor praticado, demonstrado, não falado. É o que a gente percebe aqui, quando a gente chega aqui, o carinho de vocês conosco. Não é um amor falado. Muitas vezes não é falado porque não tem como se falar, mas é praticado quando a gente se vê. A igreja tinha um amor praticado, demonstrado, tinha um amor que crescia, um amor que não explorava o outro, mas que se doava aos outros, um amor que inspirava os outros, especialmente os não crentes. O versículo 12 do capítulo 4 nos fala sobre isso. Um amor abnegado, um amor que trabalha. E uma última marca de uma igreja missionária, a igreja de Tessalônica tinha uma esperança que não vacila.
Paulo agradece a Deus e diz assim, no finalzinho do versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 10, Paulo diz que eles se converteram a Deus para servirem a Deus, Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que, na verdade, nos livra da ira vindoura. Ou seja, a igreja de Tessalônica tinha uma firme, uma teimosa esperança face às lutas da vida, face às perseguições que sofria, face o cotidiano nem sempre fácil, a igreja permanecia com uma permanente esperança. Na verdade, a igreja recebeu esperança, a igreja vivia esperança, a igreja transmitia esperança. E esperança tem muito a ver com sentido de vida. A igreja de Tessalônica era portadora de esperança, ela portadora de sentido de vida. Até hoje, até que Cristo volte, a igreja precisa ser portadora de esperança. A nossa cidade maravilhosa vive um momento de caos, que certamente não começou agora, mas é preciso levantar movimentos como este, de oração e tantos outros, para dizer à sociedade que a igreja de Cristo é portadora de esperança. Contra toda desesperança, a igreja é portadora de esperança. A igreja é a única que não pode esmorecer diante das pressões internas e externas. Ela precisa permanecer firme, para demonstrar ao mundo o sentido da vida. Paulo vai dizer que a salvação dada por Deus, que chega a todos nós, ela nos conduz à perseverança e à esperança, até que Cristo venha e estabeleça definitivamente o seu reino. O seu reino. O reino de Deus será estabelecido aqui. Haverá um novo céu, uma nova terra aqui. E nós somos portadores dessa esperança. Essa esperança que Deus em Cristo nos concedeu. Nós carregamos a esperança através da mensagem do Evangelho que vivemos e que proclamamos. Não há outra esperança, senão esta esperança. E se nós não formos corajosos, se nós não formos abnegados, se nós não formos firmes, a sociedade caminhará, de fato, para o caos. Para o caos. A esperança triunfa. A esperança triunfa. A esperança do Evangelho, a esperança do cristão, não é uma ilusão aérea, mas é uma certeza absoluta, é a expectação confiante, é o olhar posto em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é resistência. Este é o sentido aqui do original. Essa firmeza na fé tem a ver com resistência. Podemos ser perseguidos, podemos sofrer uma série de intempéries, mas nós resistimos. Nesse aspecto, a Igreja Reformada francesa é vitoriosa. A igreja de resistência, perseguida, massacrada, e ela está lá. Ela está lá, pequenina ainda, mas ela está lá dando testemunho, querendo permanecer firme no Senhor. É isso que nós somos convidados a resistirmos, a perseverarmos, a permanecermos, mesmo sob pressão, testemunhando de que somos, de fato, portadores da esperança. Como se tornar uma igreja secularizada? Eu queria
terminar dizendo isso, deixando essa questão. Como se tornar uma igreja secularizada? Deixe de ter uma fé operosa. Deixe de ter um amor que trabalhe. Deixe de nutrir no coração a esperança. E sua fé será absolutamente secularizada. Talvez você virá à igreja, talvez você participará dos cultos aqui, mas completamente alienado deste mundo e dessa história. Se você quer continuar firme, coloque em prática cada vez mais um amor, coloque cada vez mais em prática a fé e coloque cada vez mais em prática a esperança. Esperança de que o Senhor da igreja virá e que o reino de Deus será estabelecido e que o nome do Senhor será eternamente glorificado. Eu deixo essa palavra para a querida igreja da Gávea, encorajando-os a permanecerem operosos na fé, abnegados no amor e firmes na esperança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe rica e profusamente. Abençoe os seus pastores, seus presbíteros, toda a liderança da igreja. Que vocês continuem sendo referência para a glória de Deus. Amém. Amém. Há algum material sobre o projeto lá atrás, se você não tem, quiser pegar um cartão, um marcador de texto, você pode pegar. E trouxemos alguns dos nossos livros, quem quiser, eles estão lá atrás também. Obrigado. Vamos ficar de pé? Obrigado, pastor Marcos. Vamos receber a oração e bênção do pastor. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que a tua palavra alcance os nossos corações, às vezes desanimados, desencorajados, desmotivados por N motivos, mas em nome de Jesus, que o teu Espírito sopre nesta hora, neste momento, neste lugar, nos nossos corações, e que sejamos de fato motivados por ti mesmo, e que a igreja aqui da Gávea, Senhor, continue operosa na fé, continue abnegada no amor, continue firme na esperança, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado através da vida de cada um aqui, e que muitos, Senhor, muitos encontrem a salvação através do ministério desta igreja, nesta cidade, para o louvor do teu nome.